Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material bem instigante, viu? Ele questiona umas bases da psiquiatria como a gente conhece. Isso mesmo. Temos aqui um texto que, olha, vai fundo na ciência psiquiátrica, explora a relação mente-cérebro e chega a propor que o ser humano é, na verdade, um espírito. Exatamente. A fonte principal que a gente analisou traça um caminho, né? Começa falando das limitações da visão mais materialista na psiquiatria. Aquela ideia do cérebro como máquina, né? Isso. E aí o texto vai explorando outros paradigmas que acabam incluindo a dimensão espiritual. Nossa ideia aqui é destrinchar um pouco como essa visão desafia o modelo tradicional e o que isso poderia significar na prática. Certo. Vamos lá, então. A psiquiatria mais tradicional é muito influenciada pelo materialismo, né? Ela geralmente vê o cérebro como um supercomputador biológico. Uhum. Isso trouxe avanços, claro, principalmente com os remédios, os psicofármacos. Ninguém nega. Sim, claro. Mas o texto levanta um ponto que incomoda um pouco. Muitos transtornos mentais acabam virando crônicos, sabe? Mesmo com a pessoa tomando medicação certinho. Pois é. E pior, em vários desses casos, você faz exame de imagem, exame de laboratório, e não aparece nada de errado, nenhuma alteração física clara. Aí fica a pergunta, se o hardware parece ok, onde está o problema, né? Então, a explicação padrão geralmente foca em desequilíbrios químicos, coisa de neurotransmissor, né? Isso. Mas o material que a gente leu argumenta que essa visão, assim, puramente orgânica, apesar de útil, ela não consegue explicar tudo. Principalmente essa persistência, essa cronicidade e a quantidade enorme de sofrimento psíquico que a gente vê por aí. Se fosse só uma questão química do cérebro, por que tantos casos resistem tanto, né? Aos tratamentos focados só nisso. Exato. E é aí que o texto puxa um outro fio importante, a psicoterapia. Uhum. Desde Freud, lá atrás, ficou meio claro que conversar, explorar o inconsciente, essa coisa toda pode aliviar sintomas psiquiátricos. Sim, e pesquisas mostram que funciona, né? Não é só impressão. Pois é. Mas aí, como que uma abordagem que não é física, que é baseada na fala, na relação, poderia funcionar tão bem se a causa fosse só, tipo, um defeito no cérebro? Esse é um ponto-chave que alimenta todo o debate sobre mente e cérebro, né? São coisas separadas? A mente é só um produto do cérebro ou ela tem alguma autonomia? É. O texto até cita um neurocientista, o Mário Beauregard. Ele estuda justamente como processos mentais que a gente faz de propósito, tipo pensar de certa forma, podem mudar a atividade do cérebro. Ah, interessante isso. Sugere que a mente pode ter um papel ativo nisso tudo. Ele até defende que uma visão não materialista pode ser útil, por exemplo, para tratar TOC, transtorno obsessivo compulsivo. A terapia cognitiva parece que ajuda a pessoa a retreinar o cérebro, sabe? Fascinante pensar assim. E o texto diz que a neurociência de hoje, mesmo com toda a tecnologia, ainda pena para explicar totalmente coisas como a consciência, a experiência de ser eu, sabe? Só olhando o neurônio disparando. Exato, parece que falta uma peça para explicar essa experiência unificada que a gente tem. E é aí, nesse espaço, que o texto introduz os tais paradigmas emergentes. Que seriam? Olha, ele menciona alguns, como o paradigma sistêmico, o quântico. A ideia é que esses modelos lidam melhor com complexidade, com interconexão, com coisas que não estão só num lugar específico, sabe? Características que aquele modelo mais mecânico do cérebro tem dificuldade para pegar. Esses outros paradigmas permitem pensar a consciência de um jeito mais amplo. Valorizam a subjetividade, as emoções e até experiências que o pessoal chama de transpessoais. Tipo, experiências que parecem ir além do corpo físico? Isso. E aí a fonte levanta uma hipótese ousada, que talvez a consciência fundamental não resida no cérebro, mas em algo que o texto chama de espírito. Certo. Mas aí, conectar esses paradigmas da física moderna, da teoria de sistemas, com a ideia de espírito, não é um salto meio grande? Como que o texto faz essa ligação? Bem, ele argumenta que essa investigação sobre esses fenômenos não é de hoje. E aí cita o espiritismo de Allan Kardec lá do século XIX. Ah, Kardec.
da consciência sobreviver à morte do corpo usando uma abordagem que tentava juntar ciência, filosofia e as implicações morais disso tudo. Entendi. A ideia do texto não é dizer o espiritismo é a ciência, mas sim que talvez esses paradigmas mais novos, os emergentes, ofereçam ferramentas, conceitos mais adequadas para investigar esses fenômenos que o materialismo clássico simplesmente descartava como anomalia, como coisa que não existe. Entendi. Então a proposta seria criar um paradigma do espírito, que não joga fora a biologia, claro, mas coloca ela dentro de um contexto maior, onde o ser humano é visto como um espírito evoluindo, que interage com a matéria. Exatamente isso. E o texto menciona pesquisadores atuais que estão trabalhando nessa interface, como a Ângela Linhares, a Dora Encontre, aqui no Brasil mesmo. Olha só. E cita até gente de fora, como Francis Collins, que foi diretor do projeto Genoma Humano. Ele, de uma outra linha, também defende que ciência e espiritualidade precisam conversar. E a implicação prática disso para psiquiatria, qual seria, então? Bom, segundo o texto, é bem direta. Se a causa de alguns problemas mentais não estiver só no cérebro físico, mas talvez nessa dimensão espiritual, na forma como espírito e corpo interagem, Isso. aí os tratamentos que focam só no biológico, só no remédio, podem até aliviar, mas não vão na raiz, né? Não curam de verdade. Seria preciso uma abordagem mais integral, que olhasse para o ser humano como um todo. É essa a ideia. Entendi. Então, resumindo, o material que a gente viu coloca essas duas visões frente a frente, né? De um lado, a psiquiatria mais focada no cérebro-máquina, de outro, uma visão que está surgindo, tentando abraçar a complexidade da mente, da consciência. E que propõe investigar cientificamente a dimensão espiritual como parte do que faz a gente ser humano. Exatamente. Isso deixa a gente com uma reflexão bem importante no final, não acha? O que poderia mudar, assim, fundamentalmente na forma como a gente entende e cuida da saúde mental, se a ciência decidisse levar a sério? Investigar com método, com rigor, essa possibilidade de sermos mais do que só um corpo físico, de existir uma dimensão espiritual influenciando nossa saúde, nossa doença. Fica aí a questão para a gente pensar.